Olá pessoal, tudo tranquilo? Beleza pura? Ok, tamo junto, hein? Vamos estudar um pouquinho sobre o povoamento do continente americano, ok? Então, pessoal, são dois textos que nós vamos estudar. Um é o povoamento do continente americano e o outro é como o continente americano foi povoado, correto? O continente americano compreende América do Sul, América Central e América do Norte. Isso é o continente americano. As três Américas compõem o continente americano, correto? E então lá por volta do ano 1500 é que começou o movimento europeu nessa região ou nesse continente, nesse enorme continente. Essa área verde do globo representa o continente americano descoberto pelos europeus. O povoamento do continente americano, página 68. Encontre as respostas. Quem escreveu os primeiros relatos sobre os povos americanos? Qual foi o ponto de vista adotado pelos conquistadores sobre o continente recém-descoberto? O relato dos espanhóis expressava a realidade dos povos aqui encontrados? Como foi chamado nosso continente na época do descobrimento? Por que o continente recebeu o nome de América? Qual acontecimento marcou o ano de 1492? O povoamento do continente americano. Os primeiros relatos escritos sobre a história dos povos americanos foram feitos pelos europeus que os conquistaram, especialmente os espanhóis. Nesses relatos, os conquistadores adotaram o ponto de vista europeu, ocultando ou desmerecendo as culturas indígenas. Ainda assim, alguns deles propuseram explicações para a origem desses povos, que muito mais tarde foram confirmadas. O padre espanhol José de Acosta foi uma das pessoas que escreveram sobre os povos americanos no século XVI. Na época dos descobrimentos, nosso continente foi chamado de Novo Mundo, além de Índias e depois América. Este foi o nome que prevaleceu, como homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Foi ele quem percebeu pela primeira vez que aquela parte do planeta, descoberta em 1492, era um novo continente, com proporções ainda desconhecidas dos europeus. Mas esses europeus que chegaram ao Novo Mundo ignoravam como ele havia sido povoado milhares de anos antes. Essa área verde representa o continente europeu, de onde vieram os povos que descobriram a América, o continente americano. Como o continente americano foi povoado, a origem dos povos americanos motivou muita discussão entre os estudiosos europeus. A questão era saber se os nativos da América tinham surgido no próprio continente ou se tinham vindo de outra região do planeta. De maneira geral, os europeus consideravam que os povos da América tinham vindo de fora, mas não sabiam de onde exatamente. Tudo era muito vago. As primeiras explicações foram procuradas na Bíblia. Alguns disseram que os nativos do Novo Mundo descendiam de Cã, um dos filhos de Noé. Outros diziam que os nativos eram descendentes de tribos de Israel que se perderam na fuga do Egito.
Como o continente americano foi povoado, página 69. Qual foi o motivo da discussão entre os estudiosos europeus? Qual era a questão em discussão? O que os europeus consideravam? Onde procuraram as primeiras explicações? Para alguns estudiosos, os nativos descendiam de quem? É isso aí, gente. Oi. Acorda, gente. Vamos lá, então. O povoamento do continente americano. Isso aqui antes era povoado pelos nativos. E lá pelo ano de 1500, depois de Cristo, é claro, chegaram os europeus e disseram que tudo isso aí é deles. Tomaram posse e desbravaram e fizeram acontecer muita coisa. E agora o grande drama a ser descoberto é como o continente americano foi povoado. De onde vieram essas pessoas, os primeiros que habitaram essa região, de onde eles vieram, né? Então há várias hipóteses, nós não vamos estudar isso agora, mas já vamos começar a questionar de onde vieram essa gente bonita que mora aqui. De onde vieram os nativos. Quando os europeus chegaram aqui, já havia muita gente, já havia os povos que eles chamaram de índios, né? Porque os navegadores pensaram que estivesse chegando das Índias. Então, naturalmente, é daí onde vem o nome índio. Na verdade, não condiz com a realidade. Então, para nós do 6º ano, vamos começar aí a nos perguntar como é que foi, como é que deveria ser, o que fizeram, de onde vieram, né? Então, vou lá, meninos e meninas. Eu deixei as atividades já pré-dirigidas para vocês. Então, vocês vão ver os textos, vão ler, vão meditar, vão refletir sobre o texto. Você vai perguntar, professor, é para copiar? Claro, a escrita é uma grande invenção da humanidade e nós não podemos deixar ela sair de nossas mãos. Então escreva, leia, escreva. Chame seu colega para lhe fazer perguntas, se for possível, o seu irmãozinho da sua casa. Nessa época não estamos podendo ir para as casas dos outros, mas sempre tem alguém por perto. Peça para lhe fazer pergunta do texto. Primeiro você lê várias vezes o texto, leia as perguntas e comece a questionar o texto, converse com o texto. O texto está dizendo algo para nós. Não tem como a gente ir lá estudar, ir lá nos museus, viajar por essa terra fora. Então, o caminho mais curto é o livro. Não existe outro caminho. Eu não sei qual é o caminho mais curto. A internet daria no mesmo, se você não escrever, se você não exercitar, o que você vai fazer? Nada. Você tem que fazer.